pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Rafael. Essa vai ser minha primeira videoaula, então espero que dê tudo certo. Na verdade, não é uma videoaula, é uma correção. A gente vai fazer a correção dos exercícios que eu passei para vocês para fazer a revisão de ecologia, tá? Então, sem mais demora, vamos para os exercícios, tá? Então, o primeiro exercício ele falou o seguinte: observe a ilustração e faça o que se pede. Aí tem uma ilustração de um lago, né? Um ecossistema lacustre, com vários animais, várias plantas, vários seres vivos de maneira geral. Então ele coloca aqui, ó, representação esquemática de um ecossistema lacustre, imagem sem escala, por fantasia e situação não real. Dá para dizer que não foi uma foto, é uma imagenzinha. Então ele pergunta assim: cite os componentes vivos da hidrosfera, da litosfera e da atmosfera presente na ilustração. Só para a gente lembrar, a hidrosfera são todos os corpos, as massas líquidas do planeta. Então, conta como hidrosfera os oceanos, os rios, os lagos, as lagoas. A litosfera é o solo, então é tudo aquilo que vive no solo ou apoiado no solo. E a atmosfera é a camada de gases que recobre o nosso planeta. Tá? Então a resposta dessa A seria a seguinte. Vamos ver aqui. Então, são componentes vivos ou bióticos. Também é uma palavra muito importante de vocês saberem, né? O componente vivo de um ecossistema a gente chama de componentes bióticos, representados na imagem, na litosfera, no solo. O que a gente tem? A gente tem as plantas terrestres, né? Dá para ver aqui no fundo e tudo mais. E também alguns invertebrados. Tem aqui o caramujinho, né? Tem um outro aqui também, que vai fazer parte aqui nessa representação do componente vivo da litosfera. Já no caso da hidrosfera, que está representada aqui pelo lago, o que a gente tem? A gente tem os peixes, né, vários tipos de peixes, temos as aves aquáticas e temos também as plantas aquáticas. E na atmosfera, tá vendo essa camada aqui, ó? A gente tem que a camada de gases, a gente vai ter as aves, né, que voam, alguns invertebrados, né? Tem aqui a libélula e tem aqui um mosquitinho, tá? Então esses são os componentes vivos, os componentes bióticos desse ecossistema. E aí na questão B, ó, a imagem retrata uma parte da biosfera. Você concorda com essa afirmação? Explique. Então sim, a imagem retrata uma pequena parte da biosfera. Isso se deve pois a biosfera é formada pelo conjunto de todos os ecossistemas de todo o planeta Terra. Na imagem, pode-se observar um pequeno ecossistema de um lago, que faz parte, portanto, da biosfera terrestre. O que significa isso? Significa que isso é uma fotinho, é um pequeno fragmento do que é a biosfera. A biosfera, ela compreende o quê? Ela compreende toda a parte da Terra, toda a camada da Terra que ela comporta a vida. Isso vai desde o solo, dos oceanos, até a atmosfera. Tá bom? Então, vamos para a próxima. Então a próxima pergunta faz o seguinte, ó, leia o texto e responda. O boto cor-de-rosa, Inia geoffrensis, é um mamífero encontrado nas bacias do rio Amazonas e do rio Orinoco. O rio Orinoco fica no norte da América do Sul, passa ali pela Colômbia e pela Venezuela. Não existe um levantamento exato sobre o tamanho da população desse animal. Sabe-se, porém, que ela está diminuindo. O boto cor-de-rosa é caçado e sua carne é usada na pesca da piracatinga, que é um peixe. A construção de represas, o afogamento por ingestão de lixo e a contaminação por mercúrio, usado na extração de ouro nos garimpos, são outras ameaças a essa espécie. Então, essa espécie ela acaba sendo muito ameaçada, né, pela questão da destruição do habitat, pela contaminação por conta do garimpo, né, das mineradoras, e também pela própria caça. Né? Então, tem a fotinho aqui do boto cor-de-rosa. Aí ele pergunta aqui, qual que é o habitat do boto cor-de-rosa? Aí ele coloca o habitat, que é o lugar onde se vive, né, onde o ser vivo vive, do boto cor-de-rosa são as bacias do rio Amazonas e do rio Orinoco, ele falou aqui em cima. Né? Então, toda a bacia do rio Amazonas e do rio Orinoco, você pode encontrar essa espécie. E a segunda, como a destruição do habitat do boto cor-de-rosa por atividades humanas ameaça a população desses animais? É aquilo que eu tinha comentado, ó. É no habitat que os seres vivos conseguem todos os recursos necessários para a sua sobrevivência. Ao destruir o habitat de um ser vivo, no caso do boto, pelos motivos citados no texto,
essa espécie perde esses recursos, o que torna a existência dessas populações inviável. Ou seja, tudo o que está acontecendo aqui que ele descreveu acaba fazendo com que o habitat do boto ele seja destruído. E sem habitat, a espécie não consegue sobreviver. Então, isso não só para o boto, mas para quase todas as espécies, né? A maior parte das espécies selvagens do mundo, hoje, a maior ameaça que elas sofrem é a destruição do habitat. E por diversos motivos, né? Geralmente motivos aí de interesse econômico, né? Extração de madeira, criação de pasto, uma série de coisas que acaba destruindo os habitats naturais, constrói-se um habitat artificial e esse habitat artificial acaba sendo muito prejudicial para as espécies nativas. Tá? Outra questão. Observe a cadeia alimentar abaixo e responda. Aí tem uma cadeia bem simplesinha, né? Tem uma planta, uma lagarta que come a planta, o sapo que se alimenta da lagarta e a coruja que se alimenta do sapo, né? Essa setinha aqui, ela indica quem serve de alimento para quem. Então, a planta serve de alimento para a lagarta, que serve de alimento para o sapo, que serve de alimento para a coruja. E aí tem algumas questõezinhas. Antes da gente falar das questões, vamos dar uma olhada para verificar quais as informações a gente consegue obter dessa cadeia alimentar. Vamos lá. Peguei aqui, fiz uma ampliação dessa cadeia, né? Então vamos primeiro identificar aqui os níveis tróficos dessa cadeia alimentar. O que são os níveis tróficos? São os níveis de energia, né? Então o primeiro nível trófico aqui que a gente tem é o produtor, que é a planta. Tá vendo? Ó? Sempre o primeiro nível trófico de uma cadeia alimentar vai ser o produtor, né? No caso aqui representado por plantas. Pode ser representado por outros seres vivos, professor? Pode. Tem outros seres vivos que também são produtores. Alguns micro-organismos que fazem ou fotossíntese ou outros processos de obtenção de energia através de substâncias inorgânicas e transformando isso em substâncias orgânicas. A gente vai ver isso mais para frente, né? Um segundo nível trófico nessa cadeia alimentar é ocupado aqui pelo consumidor primário. Quem que é o consumidor primário? O consumidor primário é aquele que se alimenta do produtor. O consumidor primário, ele sempre vai estar aqui, ó, no segundo nível trófico. O primeiro nível trófico é do produtor, o segundo nível trófico é do consumidor primário. Logo em seguida, a gente tem quem? O consumidor secundário. E qual vai ser o nível trófico desse consumidor? Vai ser o terceiro nível trófico. Ó. 1, 2, 3. Então, o consumidor secundário, apesar do nome secundário, ele está em qual nível trófico? No terceiro. Tive um produtor, um consumidor primário que sempre vai consumir o produtor e um consumidor secundário que sempre consome o consumidor primário. E, por fim, eu tenho um consumidor terciário que vai estar ocupando o quarto nível trófico. E essa cadeia poderia prosseguir. Eu poderia ter um consumidor quaternário, um consumidor quintenário e assim por diante, né? Mas existe uma limitação. A limitação está justamente na transferência de energia entre esses níveis tróficos. Eu vou pegar aqui, ó, fazer a representação da quantidade de energia de um nível trófico por esse triângulo. Então, o produtor ele retira a energia do sol e transforma em energia de alimentos. Então, ele tem 100% da energia orgânica aqui dentro do seu nível trófico. Porém, existe uma regrinha. Qual que é a regrinha? Só é possível passar de um nível trófico para outro 10% da energia, 1/10. Uma pequena parte, uma parte em 10 dessa energia pode passar para o nível trófico seguinte. O que isso significa? Significa que do primeiro nível trófico para o segundo nível trófico, do produtor para o consumidor primário, só vai passar 10% da energia total, né? Por quê? Porque esses 90% a planta usou para ela sobreviver. Ela usou no seu cotidiano, usou no seu metabolismo e ela só consegue passar 10% para o consumidor primário. Então, ó, 10% de 100% é 10%. Agora, para o próximo nível trófico, para o terceiro nível trófico, só vai poder passar também 1/10 dessa energia.
Então, o consumidor secundário, ele vai ter o quê? Só 10% da energia do consumidor primário. E 1% só da energia contida aqui no primeiro nível trófico, porque é esse valor dividido por 10, esse valor dividido por 10 de novo. Olha que pouquinho que tem aqui. E se essa cadeia se estende para um consumidor terciário, olha que nadinha de energia. Então, só 10% do que tinha de energia no terceiro nível trófico pode passar para o quarto nível trófico. Então, aqui eu tinha 1% da energia total, dividido por 10, vai dar 0,1%. Então, o quarto nível trófico ele só tem 0,1% da energia do nível trófico do produtor. Ou seja, essa energia dividida por 1000 é o que consegue chegar ali no consumidor terciário. E se isso fosse ainda passar mais um nível trófico, reduziria ainda mais em 10, que é 0,01% da energia total que foi obtida aqui pelos produtores. Isso faz com que exista uma limitação no tamanho das cadeias alimentares. A gente não segue até um consumidor de 10ª ordem, não. Normalmente, as cadeias alimentares elas estão ali no máximo um consumidor quaternário, um consumidor de 4ª ordem, que estaria ali no 5º nível trófico, justamente por conta dessa redução da quantidade de energia entre os níveis tróficos, tá bom? Então vamos prosseguir aqui. Voltando ali para a questão. Então, quantos níveis tróficos existem nessa cadeia alimentar? É só a gente olhar lá, tem um nível trófico, dois níveis tróficos, 3 níveis tróficos, 4 níveis tróficos. Então, existem 4 níveis tróficos nessa cadeia alimentar. AB. Qual é o ser vivo produtor dessa cadeia alimentar? Quem que está fazendo o papel de produtor aqui? É a planta. Vamos ver aqui, o ser vivo produtor é a planta. AC. Quais são os seres vivos consumidores nessa cadeia alimentar? Se esse aqui é o produtor, todo mundo que vem depois é consumidor. Então vamos lá. São consumidores nessa cadeia a lagarta, que é o consumidor primário, o sapo, que é o consumidor secundário, e a coruja, que é o consumidor terciário. E a D. Que seres vivos estão ligados a todos os organismos dessa cadeia alimentar, mas não foram representados? Aí a gente tem um pessoal que faltou aqui para representar. Quem que são esses seres vivos? Eles são os decompositores. Porque o que acontece? Todos esses seres vivos, eles morrem um dia. Se eles não forem consumidos pelo nível trófico seguinte, eles vão morrer. E após a sua morte, o corpo desses organismos, a parte material desses organismos, ela vai ser decomposta e transformada em nutrientes muito simples que podem ser utilizados por quem? Pelos produtores. Então, o decompositor ele pega todos os nutrientes que estão aqui, decompõe e devolvem para quem? Para a planta. Então, em cada nível trófico aqui, sempre tem o quê? Um decompositor que vai jogar de volta esses nutrientes para as plantas. Certo? Vamos voltar aqui para a próxima questão. Analise o esquema abaixo e faça o que se pede. Então, eu tenho de novo aqui, só que agora não tenho mais uma cadeia alimentar simples. Eu tenho uma estrutura que a gente chama de teia alimentar. O que é uma teia alimentar? São várias cadeias alimentares interligadas. Então, olha o que eu tenho. Eu tenho uma cadeia alimentar que ela pode ser composta por frutos e sementes. O periquito vem, se alimenta desses frutos, e o carcará vai e se alimenta dos periquitos. Mas, ao mesmo tempo, esses frutos e sementes eles podem servir de alimento para um mocó, que também é uma ave, que pode servir de alimento para uma serpente, que pode servir de alimento para um carcará. Tem uma gramínea, que são as gramas, os matos que existem, podem ser comidos pelo gafanhoto. O gafanhoto pode ser consumido pelo camaleão, que pode servir de alimento para o carcará, ou pode servir de alimento para a serpente, que pode servir de alimento para o carcará. Então, vocês estão vendo que isso daqui é mais complexo que a cadeia alimentar. E na natureza, o que existe é alguma coisa mais próxima disso daqui. Não tem uma cadeia certinha, São raros os exemplos de cadeias únicas alimentares. Normalmente, os organismos eles se relacionam formando teias alimentares, E isso é importante, porque já pensou se tivesse só uma cadeia alimentar, que o periquito só pudesse comer uma frutinha e essa frutinha desaparecesse? Todo o resto da cadeia iria ser afetado e eles morreriam. Então, vamos dar uma olhadinha
mais atentamente aqui nessa cadeia alimentar para a gente tentar definir quem vai fazer o papel de quem. Então, o primeiro nível trófico vai ser ocupado por quem? Pelos produtores. Quem faz o papel de produtor nessa cadeia alimentar? As gramíneas, né? E as árvores. Todo mundo que consome produtores automaticamente vai ser classificado como consumidor primário. Então, quem está comendo produtor? Eu tenho o periquito, eu tenho o mocó e eu tenho quem? Eu tenho o gafanhoto. Sendo que o mocó ele pode consumir tanto os frutos e as sementes quanto as gramíneas. Tá? E quem vai fazer o papel de consumidor secundário nessa cadeia alimentar? Ó, eu tenho aqui a serpente sendo um consumidor secundário, quando ela se alimenta aqui do mocó. Eu tenho o carcará sendo um consumidor secundário quando ele se alimenta do periquito. E eu tenho o camaleão sendo um consumidor secundário quando ele se alimenta do gafanhoto. Tá? Mas olha que interessante. A serpente, apesar dela fazer o papel de consumidor secundário quando ela se alimenta do mocó, quando ela se alimenta do camaleão, por exemplo, ela vai também fazer um papel de consumidor terciário. Ou seja, o mesmo organismo ele pode fazer vários papéis, ele pode estar em vários níveis tróficos diferentes, dependendo do que ele se alimentou. Então, se a serpente se alimenta do camaleão, ela vai ser um consumidor secundário. Mas se ela se alimentar do mocó, ela vai ser um consumidor secundário. E olha aqui, ó, carcará a mesma coisa, ó. Se ele se alimenta do periquito, ele é um consumidor secundário. Agora, se ele se alimenta do camaleão, ele vai ser um consumidor terciário. Agora, se a serpente pode ser um consumidor terciário, se o carcará se alimentar da serpente, ele vai ser o quê? Tá aí, ó. Ele vai ser um consumidor quaternário. Olha como aqui as relações já começam a ficar mais complexas. Né? E como, isso que é importante da gente ver aqui, ó, como um mesmo organismo ele pode ter papéis e fazer parte de níveis tróficos diferentes. Estão vendo aqui? Então, voltando para a questão, identifique os seres vivos que ocupam o primeiro nível trófico. Explique por que eles ocupam essa posição. Olha lá, ó. Quem vai ocupar o primeiro nível trófico ó, são os organismos gramínea, que é a grama, e a árvore. E eles ocupam a primeira posição, acabei esquecendo de digitar aqui, mas eles ocupam a primeira posição, por quê? Porque eles transformam a energia do sol em energia dos alimentos, tá bom? B, que organismos são consumidores primários e secundários? Então, quem que fez o papel aqui de consumidor primário aqui nessa teia alimentar? Ó? Tem o gafanhoto, ó, consumiu gramínea, o mocó consumiu as árvores, as frutas e as sementes, e o periquito que consumiu as frutas aqui, as sementes da árvore. E os consumidores secundários, quem fez o papel aqui? Ó? O camaleão, a serpente também foi secundária quando ela comeu o mocó, e o carcará foi secundário quando ele comeu o periquito, quando ele se alimentou do periquito. E a C, que organismos podem ocupar mais de um nível trófico e que níveis eles ocupam? Então, ó, quem que pode ocupar mais de um nível trófico que a gente viu? Podem ocupar mais de um nível trófico a serpente, que ela pode ser consumidora secundária e terciária, dependendo do que ela se alimentar, do mocó ou do camaleão. E o carcará, que pode ser vários. Ele pode ser secundário se ele se alimentar do periquito. Ele pode ser terciário se ele se alimentar da serpente, do camaleão. E ele pode ser quaternário se ele se alimentar da serpente. Então, são vários níveis tróficos ocupados por esses organismos. Tá bom? Então, aqui a questão 5. Qual a possível causa do surgimento das nuvens de gafanhotos que vem assolando a América do Sul em 2020? Explique com suas palavras. Então, aqui estava meio aberto, vocês poderiam falar várias possibilidades, mas uma que eu considerei bastante foi a seguinte. Ó. Muitas podem ser as causas do surgimento da nuvem de gafanhotos. Porém, a principal dela está na destruição dos hábitats dos predadores naturais dos gafanhotos, no caso, os anfíbios, mas principalmente as aves. Com a expansão da agricultura, o uso de pesticidas, esses animais foram muito afetados. Não havendo predadores para se alimentar dos gafanhotos, houve uma explosão populacional, gerando a nuvem com milhões de indivíduos. Então, você destruindo o habitat dos predadores dos gafanhotos, o que a gente faz? Diminui o predador, você aumenta a população da presa. Só que os gafanhotos eles têm a capacidade reprodutiva muito grande. Então, se eu diminuo o número de predadores, um gafanhoto pode gerar milhares de descendentes.
E aí você tem o quê? A explosão populacional e a geração das nuvens de gafanhotos. Se tivesse um equilíbrio ali naquele ecossistema, especialmente ali da Argentina, que tem muito pasto, tem também muitos campos de trigo, principalmente, se tivesse um equilíbrio, se tivessem mais florestas ali, mais espaço para terem predadores, provavelmente não haveriam essas explosões populacionais de gafanhotos, tá bom? Então, destruição do habitat é o principal motivo para terem aparecido essas nuvens, né? E quais são os impactos dessa nuvem para a produção de alimentos? Explique com as suas palavras, né? Então, pensando na cadeia alimentar, a gente fica bem claro quais são os impactos, né, que as nuvens de gafanhotos podem ter ali no meio ambiente. Então, ó, os impactos eles são enormes. Pensando na cadeia alimentar, os gafanhotos são consumidores primários, ou seja, eles se alimentam de produtores. E a nossa agricultura ela foca justamente no cultivo de organismos produtores. Então, vai focar em frutas, legumes, cereais, verduras e tudo mais. E tudo isso pode servir de alimento para o gafanhoto. Então, tudo isso ele pode ser destruído pela nuvem. Além disso, os gafanhotos eles também comem gramíneas, e essas gramíneas elas servem de pasto, especialmente para bovinos, caprinos e outros animais que a gente utiliza no consumo. E, obviamente, se não tem pasto, também vai ter menos alimento para esses animais e também vai afetar o crescimento desses animais e a produção de carne. Então, as nuvens de gafanhoto elas têm um potencial assim bem grande para causar uma crise grave aí na questão do abastecimento. Felizmente, o que aconteceu? Na época que teve a nuvem de gafanhoto, o Brasil estava com uma frente fria e gafanhoto não gosta do clima frio. Então acabaram não entrando no território nacional, pelo menos só na parte ali mais sul do Brasil que eles entraram, mas não teve um estrago muito grande e as nuvens acabaram se dispersando por conta do frio e também por métodos de controle que a Argentina e o Paraguai acabaram utilizando, né, para eliminar essas nuvens. Mas mesmo assim, a produção de alimentos desses países foi bastante afetada. Inclusive, alguns produtos nossos que são produzidos nesses países acabaram sendo bastante afetados, né? E provavelmente a gente vai acabar vendo aí nos próximos dias um aumento de preço de alguns alimentos específicos. Então, pessoal, essa é a correção. Espero que tenha sido útil para vocês. Em breve eu já vou fazer a correção do novo exercício, né, para vocês, depois que entregarem, para vocês verem. Vejam, analisem, assistam o vídeo. Se vocês tiverem dúvida, manda para o meu e-mail. Eu vou tentar deixar na edição, não garanto que eu consigo, vou tentar deixar na edição do vídeo agora meu e-mail para vocês, mas qualquer coisa eu deixo na descrição, tá bom? Um grande abraço para vocês, espero que vocês estejam bem e até mais. Tchau, tchau.